Fala, meu amigo do YouTube. Esse aqui é mais uma daquelas minhas séries de audiolivros que eu tô lançando aqui no canal. Já tenho 2 audiolivros lançados, o card tá aí pra você assistir quando você quiser, ou ouvir quando você quiser. Só pra contextualizar, esse conto da Riven se passa depois do Confissões de uma Espada Quebrada, onde o Yasuo e a Riven se encontram, se enfrentam, descobrem quem é o culpado da treta toda. Eles descobrem que cada um deles tem uma parcela de culpa em toda a circunstância que aconteceu ali, a morte do Mestre Souma, e a Riven acabou pegando exílio em Ionia. Então ela tá com o pai dela e mais uma mercadora. Eles estão em viagem até um mercado local, ali onde a Riven tá escondida agora, ou exilada agora. Tanto o Yasuo quanto a Riven já ganharam a sua redenção por parte de Ionia, porém eles ainda estão buscando o perdão interno. Você vai notar ao longo do conto que a Riven ainda se sente muito mal por toda a situação. Agora sim, bora pro conto. Remendo e Cicatrizes, um conto de Riven, por Dana Laurie Shaw. O que te trouxe a Ionia, amiga? Muramati tentou manter sua voz suave. Ela nunca havia se sentido desconfortável em dividir uma fogueira com outros viajantes pela estrada a caminho dos mercadores antes. Contudo, essa foi a primeira vez que compartilhou as chamas rodopiantes com uma Noxiana, que, por sinal, carregava uma enorme arma embainhada em suas costas. Quantas vidas ionianas aquela lâmina já havia tomado? Ela pensou. A mulher de cabelos brancos olhou de relance para seu pai antes de engolir uma boa colherada de arroz com pimentões assados. Logo depois, voltou a olhar para o prato. Eu nasci em Noxus, disse ela com um forte sotaque, mas num tom quase perfeito. Não retornei desde a guerra e não pretendo retornar jamais. O pai da Noxiana, Asa Conte, sorriu e colocou a mão sobre o ombro da jovem. O lar dela é aqui agora, disse ele, decidido. Muramati havia convidado Asa para acampar com ela antes de notar a Noxiana dormindo na traseira da carroça. Ele a apresentou como sua filha, Riven, no mesmo tom, de queixo erguido e com ar defensivo, a fim de encerrar aquele assunto. Muramati não questionou a alegação do homem, mas isso não significava que a filha dele não pudesse ser interrogada. Você não respondeu a minha pergunta, disse ela à jovem. Os sinos no colar de remendeira de Muramati tintilavam enquanto ela servia uma xícara de chá. O que te trouxe à nossa costa, Riven? Riven segurou seu prato com mais força, enquanto tensionava os ombros. Eu lutei na guerra. Uma afirmação simples e carregada de mágoas. Era tão estranho sentir lamento na voz de um Noxiano. Mas por que permaneceu aqui? Por que decidir ficar em um lugar onde você e seu povo causaram tanta dor e destruição? Perguntou Muramati. O prato havia quebrado em 2 nas mãos desesperadas de Riven. Pimentões assados e arroz espalharam-se pelo chão. Ela arquejou e derrubou os fragmentos do que antes era um prato. Logo em seguida, curvou-se com tristeza. Minhas mais sinceras desculpas. Pagarei pelo prato e não a perturbaremos mais. Não era a minha intenção, disse baixinho, enquanto se erguia. Porém, Muramati sem sequer deu ouvidos à garota. Apenas recolheu o prato quebrado e aproximou os fragmentos de seu ouvido, cantarolando algo gentil. Bem devagar, ela ajustou a nota da canção, invocando o espírito que habitava o barro do prato. Muramati podia sentir sua cabeça formigar quando alcançou a nota correta, ao mesmo tempo em que o espírito reverberava no mesmo tom. Mantendo a nota, ela ergueu o colar e tateou seus sinos até encontrar o que se unia a ela e ao espírito na canção. Ela encarava o sino que brilhava à luz da fogueira. Cada sino levava a inscrição de um símbolo que identificava como reparar um espírito ressonante. O símbolo daquele sino representava a fumaça, uma única linha com uma curva mais pronunciada na ponta. Muramati ergueu os pedaços sobre o fogo para banhá-los na fumaça. Em um instante, o prato se uniu novamente, mas agora tinha um remendo e nervuras na cor de carvão, mostrando que já havia sido quebrado. Sou uma remendeira. Não precisa pagar por ele, disse ela enquanto apresentava a louça restaurada a Riven, que estava claramente perplexa. Riven pegou o prato nas mãos e o examinou. Como isso funciona? Perguntou, passando o dedo sobre um denso remendo escuro. Tudo tem um espírito, e todo espírito deseja ser completo. Eu só pergunto o que precisam para se reunir e entrego a eles. Mas sempre fica uma cicatriz, suspirou Riven. Cicatrizes nada mais são do que sinais de cura. O prato jamais será como era, mas está completo e forte.
Ouso dizer que está ainda mais bonito agora. Riven observou o prato em silêncio. Ainda estou aqui. Justamente porque causei tanta dor e destruição. Preciso me redimir. Disse um instante depois. Muramati assentiu com seriedade. Era perceptível que as cicatrizes de Riven, embora invisíveis, eram profundas. Talvez essa Noxiana fosse diferente dos outros. Mas então, os olhos de Muramati desviaram-se para a enorme arma de Riven, uma ferramenta para cortar, não remendar. Será que ela era tão diferente assim? Muramati abriu seus olhos cansados quando um grande impacto atingiu a lateral da caravana. Bandidos! Riven insistiu para assumir a vigia da noite. Lembrou-se Muramati enquanto pegava sua chaleira mais pesada. A remendeira tinha experiência em lidar com ladrões e sabia se proteger em uma luta. Porém, quando abriu a porta, viu que Riven não precisava de ajuda alguma. Um dos invasores estava jogado próximo à caravana. Riven estava junto à fogueira, cercada por 3 bandidos corpulentos. Ela segurava uma empunhadura gigantesca. Muramati ficou perplexa ao ver que na ponta havia somente uma lâmina quebrada. Mesmo assim, era uma arma formidável, parecia pulsar nas mãos de Riven enquanto ela aguardava que os outros a atacassem. O estômago de Muramati se revirava ao ver aquela lâmina, incomodada por ver uma Noxiana derramando ainda mais sangue, mas não desgrudou os olhos da luta nem por um instante. Os bandidos avançaram na direção de Riven emitindo sons incompreensíveis, mas um único passo adiante daquela jovem de cabelos brancos repeliu todos os inimigos com uma explosão de energia emitida pela lâmina. Eles derrubaram as armas e começaram a procurá-las desesperadamente em meio à escuridão. Muramati percebeu que Riven poderia ter ferido todos eles com facilidade, mas não o fez. Em vez disso, ela ergueu a espada, que começou a brilhar num tom verde misterioso. A magia da espada criou um pulso diante dela e repeliu um dos bandidos no momento em que o tocou. Ele caiu no chão, paralisado. Enquanto isso, os outros permaneceram de pé, com as armas empunhadas. Riven recuou o braço e fragmentos reluzentes de metal saíram da carroça e se dirigiram a Noxiana. Então, eles se alinharam à lâmina, fazendo com que ela parecesse quase completa, embora ainda fosse possível ver certas lacunas. Os bandidos avançaram novamente, ou tentaram avançar. Riven agitou a lâmina à frente e os repeliu com uma poderosa rajada de vento, deixando-os inconscientes. Uma vitória sem derramamento de sangue. Muramati andou por entre os homens caídos. O que você fará com eles? Perguntou ela a Riven, que parecia não ter nem se abalado com a luta. A jovem deu de ombros e deixou os fragmentos da espada caírem no chão. Vou amarrá-los em uma árvore até que amanheça. Muramati observou o que havia restado da lâmina. Não parecia nada ameaçadora agora que vira como Riven a manuseava. Posso ver sua arma? Riven mudou de expressão e recuou um passo. Por quê? Não precisa entregá-la a mim. Só quero vê-la em suas mãos. Cautelosamente, Riven ergueu a lâmina. Muramati fechou os olhos e começou a cantarolar. O que está fazendo? Riven perguntou assustada enquanto Muramati encontrava a nota correta. 2 olhos procurando, 3 caçadores, corações repletos de ódio, pensamentos de vingança, queimando, tudo queimando. Muramati não percebeu que havia caído até sentir que Riven a estava chacoalhando. Você está bem? Alguém Sussurrou Muramati com a garganta seca. está procurando por esta espada. Por você. Riven ficou pálida, mas seus olhos impassíveis não revelavam nada que seu coração sentia. O que você fez, Muramati? Perguntou ela, sussurrando. Errei ao duvidar de você. Quis me desculpar remendando sua espada. Não! A intensidade da negação de Riven assustou Muramati. Se realmente quer me agradecer, você jamais consertará essa espada. Riven riu num tom amargo. A única coisa que eu gostaria que consertasse não pode ser consertada. Mas obrigada por oferecer. Ela suspirou exausta e recolheu os fragmentos de sua espada. É melhor você voltar a dormir se deseja chegar no mercado amanhã cedo. Muramati concordou e voltou lentamente para sua caravana. Quando olhou para trás, Riven estava ao lado da fogueira, sentada apenas observando a noite. Não pela primeira vez, Muramati desejou saber como remendar pessoas. O que pesa mais, Riven? Sua espada ou sua consciência?
São os fardos do passado.